mundo vai explodir se eu não ler esses livros nos próximos 5 anos. Eu coloquei isso na minha cabeça e eu vim aqui mostrar pra vocês quais são esses livros. Oi, gente, eu sou a Gai e recentemente eu vi um vídeo de uma booktuber, a Isabela, do Throne of Pages, e ela falava que o mundo ia explodir se ela não lesse esses livros lá da lista dela em 1 ano. Só que o meu mundo vai explodir se eu não ler esses livros em 5 anos. Por que eu botei essa meta? Não sei, coloquei na minha cabeça que dentro de 5 anos eu posso mudar a forma que eu leio e os livros que eu leio e atingir esses livros. O que acontece é que eu amo fantasia e romance e distopia, assim, e eu sempre fico nessa zona de conforto. Mas existem muitos livros que são clássicos, ou livros mais diferentões, assim, alguns que são não ficção, que eu tenho certeza que eu vou gostar de ler, mas aí eu fico nessa minha zona de conforto e acabo nunca lendo eles. E por isso eu fiz essa lista de que o mundo vai explodir se eu não ler eles dentro de 5 anos. Então, gente, vocês, por favor, me cobrem dentro de 5 anos pra eu ler todos esses livros. Senão, todos nós, ó, acabou pra gente. Eu dividi eles em algumas categorias e eu vou falar sobre eles com vocês, os motivos que eu tenho pra querer ler eles. Lembrando que eu não vou saber muito bem da história de cada um deles, mas enfim, vamos falar sobre eles aí. E se você é novo por aqui, se você é antigo por aqui também, não esqueça de ativar o sininho, porque a gente tá tendo vídeo todos os dias de abril aqui no canal. Vocês não vão querer perder nenhum dos vídeos, tá? Porque tá muito legal. A primeira categoria que eu decidi colocar aqui são os clássicos, obviamente. É aqueles livros que, assim, a gente fala, nossa, a gente tem que ler, é obrigatório. Mas os meus clássicos são um pouco diferentes, porque não são aqueles clássicos que eu considero chato, são clássicos que eu tenho certeza que eu vou gostar. O primeiro deles é O Conto de Duas Cidades, do Charles Dickens. E a razão de eu querer ler esse conto, ou a coletânea inteira, é porque eu lembro sempre desse conto, mas eu sei que tem vários contos dentro dessa coletânea. É porque o Will e a Tessa, em Peças Infernais, vivem falando deste livro. Não é um negócio assim, eles citaram uma vez, não, é todos os livros de Peças Infernais. Eles falam sobre O Conto de Duas Cidades, e eles citam frases de O Conto de Duas Cidades, então eu tenho certeza que eu vou gostar. E eu quero muito ler Charles Dickens por causa disso. E ultimamente eu tenho lido e visto algumas coisas que citam o Dickens. E aí eu estou meio... Tudo bem, eu entendi o universo, o sinal, eu preciso ler Charles Dickens, eu já entendi. Os poemas de Emily Dickinson, também influenciado por coisas que eu li e ouvi, mas esse é mais influenciado por uma série que eu comecei, que é Dickinson, que conta a história da Emily Dickinson, e todos os episódios passam por poemas dela. E aí eu fui procurar saber mais sobre, gente, o livro que tem todos os poemas dela tem mais de 1000 páginas. Vocês estão entendendo que essa mulher escreveu poemas, mais de 1000 páginas de poemas, e nunca foi publicado, só quando ela morreu que as pessoas acharam esses poemas? Tipo, pra mim isso é fascinante. Além da série trazer os poemas dela e a vida dela de uma forma muito legal e muito inovadora, eu pelo menos acho muito inovadora, eu não sei se vocês já assistiram a série, mas me deu muita vontade de ler os poemas dela, e agora eu tenho certeza que o mundo vai explodir se eu não ler esses poemas em 5 anos. Eu pretendo terminar a série e já comprar o livro pra, tipo, já estar no hype e ler. Mas, sério, eu preciso muito ler esses poemas dela, ser um livro de cabeceira, assim, que eu deixo do lado da minha cama e eu fico lendo um por dia. Shakespeare. Eu já li umas 3 peças de Shakespeare porque eu tive que interpretar elas na escola, mas eu nunca parei para realmente lê-las, sabe? Para realmente entendê-las. Então eu tenho muita vontade. E agora eu tô numa vibe ler Dark Academia e livros que falam muito sobre Shakespeare. Recentemente eu li um romance em que eles faziam uma peça de Shakespeare. E aí eu falei, gente, tem muito Shakespeare aparecendo na minha vida, eu preciso ler Shakespeare agora. Mas precisa ser na edição dourada e branca. No box que tem 3, assim, dourado e branco. Se não for nessa edição, não quero, gente. Eu quero Shakespeare nessa edição na minha estante. Porque eu sinto que eu não faço parte do mundo que eu estou atualmente, porque eu não entendo as referências de Shakespeare que as pessoas, que os personagens que estão nos livros que eu tô lendo, estão fazendo. E eu quero entender todas essas referências. Então, eu pretendo ler Shakespeare em até 5 anos. Esses 2 últimos aqui são clássicos, assim, considerados... Uau! Coisa assim pra você sentar e demorar 3 meses pra ler, de tão denso que é, mas que ao mesmo tempo é muito bom. O primeiro deles, essa booktuber que eu falei com vocês, a Isabela, ela leu e ela vive falando desse livro, que é O Conde de Monte Cristo. Eu quero ler esse, eu sempre tive vontade de ler, mas agora principalmente porque vai ter uma adaptação com o Sam Claflin. O homem não cansa de fazer adaptação de livro, entendeu? E aí quando eu descobri isso eu falei, vou tá tendo que ler. E o último na lista de clássicos, esse daqui eu quero muito, muito ler, que é O Retrato de Dorian Gray. Tem vários livros e filmes de fantasia e que envolvam vampiros e coisa, e vida eterna e bruxaria,
que falam sobre o retrato de Dorian Gray e eu nunca entendi muito as referências. E eu preciso ler por causa disso, porque novamente eu sinto que eu fico perdida quando qualquer pessoa fala qualquer referência sobre o retrato de Dorian Gray. E eu quero entender essas coisas e eu acho que é uma história que eu vou gostar bastante. Próximo tem Os Amores da Minha Vida, que são as fantasias. Essas aqui são 4 fantasias que eu tenho um pouco de medo de encarar elas. Então por isso que eu fico evitando lê-las. Mas eu preciso ler, porque eu preciso fazer parte deste mundo que leu essas fantasias. A primeira delas é O Senhor dos Anéis. E eu só quero ela naquela edição que é um box que tem os anéisinhos, o box preto com os anéisinhos. Eu quero esse. Não aceito outro. Eu coloquei na cabeça que eu vou me dar de presente O Senhor dos Anéis esse ano. Pra quem não sabe, meu aniversário é 20 de setembro. Desde o ano passado eu tô falando que no meu aniversário de 2024 eu vou me dar o box de Senhor dos Anéis de presente. Por quê? Não sei, gente. Botei essa ideia na minha cabeça e aí ficou a ideia na cabeça e eu vou me dar de presente. Então, esse daí provavelmente eu leia pro final do ano e tal. E recentemente eu tenho visto muitas coisas de Senhor dos Anéis. Eu tenho uma memória afetiva com o Senhor dos Anéis porque meu pai assistia muito Senhor dos Anéis e a gente já reviu os filmes várias vezes. Só que eu nunca li. E aí agora eu tô com essa curiosidade grandíssima de ler O Senhor dos Anéis. O Hobbit eu não tenho vontade de ler, mas a trilogia do Senhor dos Anéis eu tenho muita vontade de ler. E eu acho que eu vou gostar. Apesar de muita gente falar várias coisas sobre os livros, sobre serem devagar e etc e tal, eu acho que eu vou gostar muito do Senhor dos Anéis. Mas eu ainda fico com medo de não gostar e... sabe? Mas eu acho que eu vou gostar. Então por isso eu vou me dar de presente nesse ano e vou ler até o final. O segundo é A Bússola de Ouro, que é o livro que originou a série His Dark Materials. E também tem um filme aí, mas... E eu assisti His Dark Materials e atualmente é uma das minhas séries preferidas. Muito boa! A construção de mundo, de vilão, de personagem naquele negócio. Se o livro for igual, gente, eu vou ter orgasmo literário. Vocês não estão entendendo o quão bom é a série. Se o livro tiver tanta profundidade quanto a série, minha cabeça vai ser assim... Só que eu tenho medo de ler e perder esse encanto com a série, porque recentemente eu assisti A Roda do Tempo e eu fiquei muito encantada por A Roda do Tempo. E aí eu resolvi ler o primeiro livro de A Roda do Tempo. Não gostei muito não, gente. Não entendi o que resolveram fazer ali. Não foi legal. E aí agora eu tenho esse medo com A Bússola de Ouro de acontecer essa mesma coisa de eu não achar legal. Mas é um que eu realmente quero ler. E são 3 livros, né? Uma trilogia, não é tão grande assim. Talvez eu encare isso em algum momento. Esse daqui, precisa chegar um momento que eu vou ler este cara, gente. Tipo assim, eu não aguento mais todo mundo falando do Brandon Sanderson e eu não lendo. Só que eu sinto que não é o meu momento de ler Brandon Sanderson. Por quê? Quando eu for ler Brandon Sanderson, eu quero ficar obcecada por ele. Eu quero fazer igual as pessoas fazem, de pegar todos os livros e fazer mapas, e catalogar, e ligar uma história na outra. Eu quero ficar obcecada por este homem. E eu sinto que agora não é o meu momento de ficar obcecada por ele. Sinto que não tenho tempo no momento pra isso. Mas quando eu tiver, vocês não vão me aguentar falando deste cara. Porque eu não aceito não gostar. Eu não aceito não gostar. Todas as pessoas que eu admiro aí pela internet, que leem Brandon Sanderson, amam. Então eu não aceito não gostar de Brandon Sanderson. Por isso, o mundo vai explodir se eu não gostar de Brandon Sanderson. Mas eu pretendo ler. Eu fico pensando, tipo, ano que vem eu acho que é um bom ano pra começar. Mas aí todo ano eu penso isso. Todo ano eu penso ano que vem. E eu também tenho uma coisa. A maioria dos livros dele não foram publicados no Brasil. Ou alguns foram publicados por uma editora e agora outra editora comprou. Blá, 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 blá. E fica uma bagunça esses livros deste homem. Então... caso eu sinta a urgência de ler, eu terei que ler em inglês. Então agora eu não estou com essa urgência. E aí eu acho que eu posso esperar pra alguém normalizar a publicação do Brandon Sanderson aqui. E aí eu ver se as pessoas publicam todos os livros dele, porque eu tô doida pra ler. E o último de fantasia eu tenho certeza, esse daqui eu tenho certeza que eu vou ler, mas eu estou com medo de ler ele, que é o Wolfsong do T.J. Klune. O T.J. Klune é um autor que eu gosto bastante. Eu já li 2 livros dele e todos os livros dele foram tipo assim... não tiveram um defeito pra mim, sabe? E eu tenho certeza que o Wolfsong eu vou gostar muito. Tem muita gente que tá chorando com o Wolfsong, tipo, chorando de soluçar. E esse é o meu medo. Ai, o medo de ficar triste, gente. Não quero. Eu quero felicidade na minha vida, eu não quero ficar triste. Mas esse é com certeza eu vou ler. Os outros da minha lista, o mundo pode explodir, tá? Porque talvez eu não dê tanta certeza assim que eu vou ler em 5 anos. Mas Wolfsong eu tenho certeza que eu vou ler. E eu quero muito que eu leia esse ano.
Próxima categoria é livros nacionais. E a gente tem 3 livros que, pra mim, são obrigatórios pra eu ler em pouco tempo. Na verdade, esses daqui não é nem 5 anos, eu quero ler eles logo. Que é Tudo é Rio. Só vejo pessoas falando muito bem dele. E todo mundo que me indicou falou: este livro é para você. Tipo assim, você precisa ler esse livro. Você vai adorar, vai abrir sua mente pra várias coisas. Então quero ler. Sinto que vai mudar um curso da minha vida, do tanto que as pessoas falam desse livro. O segundo é O Peso do Pássaro Morto. Vai ter série ou filme pra HBO Max, não tenho certeza. Mas nem é esse o motivo que eu quero. Eu sempre quis ler esse livro. A minha mãe tem esse livro, mas eu nunca li, eu nunca... Gente, é exatamente isso que eu tenho, que eu falei no início do vídeo. Eu fico na minha zona de conforto, e aí eu fico com medo de ler esses livros que eu tenho certeza que eu vou gostar. O Peso do Pássaro Morto é um que eu tenho certeza que eu vou gostar, mas eu fico com medo de ler. Mas quero ler. O último é uma autora, na verdade. Eu preciso ler Conceição Evaristo. Eu preciso. Eu sinto que a minha mente não está completa sem lê-la. Lê-la, tá certo? Sem ler as obras dela. Recentemente, muitas pessoas têm falado dela, têm trazido as obras dela e trazido opiniões que eu super concordo e eu quero estudar mais. Então, Conceição Evaristo é uma pessoa que eu preciso ler. Essa última categoria ficou meio aleatória. Ela é meio cinema, filosofia, não ficção. Tem 3 livros aqui, o primeiro deles é A Psicologia das Cores. Esse é um livro obrigatório pra eu ler antes de eu me formar, e eu vou me formar em julho. Vou me formar daqui 3 meses e eu preciso ler esse livro. Esse daqui eu explodo de verdade, gente, se eu não ler em 5 anos. Se eu não ler antes de formar, eu tenho certeza que eu explodo. Eu quero esse livro desde o dia que eu entrei no curso de cinema. Eu sou muito apaixonada pela área de direção de arte no cinema. E é uma área que explora as cores e como as cores são vistas pelas pessoas no cinema. Quando vocês veem aí personagens vestindo cores, esse personagem veste preto, esse personagem veste vermelho, esse personagem veste roxo, vocês podem achar que essas cores estão escolhidas aleatoriamente, mas não, tem toda uma psicologia por trás, todo um planejamento por trás do porquê esses personagens vão vestir essas cores, do porquê os cenários serão dessas cores, enfim. E eu quero muito explorar mais disso. Eu já estudo bastante disso, mas esse é um livro que é meio obrigatório caso você queira falar sobre isso e caso você queira trabalhar com isso. Então eu preciso. Esse daqui eu vou explodir mesmo se eu não ler. Homo Deus é um livro que eu tenho aqui. Eu tô com preguiça de pegar no momento, gente, mas finjam que eu tô com o físico aqui na mão. Eu já tenho ele, eu já comecei um capítulo, mas novamente fiquei com medo. Gente, eu era uma pessoa tão destemida, assim, eu lia tantas coisas fora da minha zona de conforto. Aí, depois da pandemia, eu fiquei só na minha zona de conforto e eu preciso sair dela de novo. Eu já li Sapiens, do Yuval Noah Harari, que é o mesmo autor de Homo Deus. E eu amo Sapiens, eu já palestrei sobre Sapiens, eu já fiz trabalho da faculdade sobre Sapiens. Eu já li Sapiens 3 vezes e eu gosto muito, muito, muito. Mas, assim, eu acho que eu fico lembrando que Sapiens foi um livro que demandou muito estudo meu, sabe? Foi um livro que demandou eu parar, pensar, estudar, ir atrás de outras coisas, ir atrás de documentários, enfim. Demandou muita energia minha. E foi delicioso fazer isso, sabe? Foi delicioso. Mas aí eu acho que hoje em dia eu tô mais acomodada com livros que eu leio facilmente, que eu não preciso estudar muito e tal. Mas eu sinto que eu preciso voltar. E vocês podem ver que essa lista é mais ou menos isso. São livros que eu preciso demandar mais energia pra ler eles. E aí eu sinto que eu preciso voltar a ter isso com a leitura, sabe? Demandar uma energia pra ficar só num livro ali, estudar ele e até o fundo dele, assim, ó, sugar tudo que ele tem pra me ensinar. E aí Homo Deus é um livro que eu sinto que eu vou ter que demandar essa energia. E aí eu comecei a ler e eu parei porque eu não tava numa fase muito legal da vida, mas pretendo ler em até 5 anos, senão eu vou explodir. E eu já falei essa frase tantas vezes nesse vídeo, que misericórdia. O último livro de todos é outro, que eu vejo muitas pessoas falando que é genial. Eu não sei sobre o que é, assim, direito, tipo, eu já vi pessoas falando sobre o que é, mas eu não lembro no momento, que é Recursão. E é um livro que eu tenho certeza também que vai me demandar uma energia a mais pra ler ele. Não vai ser um livro fácil pra ler. E aí eu toda vez olho ele na minha wishlist. E teve uma época que ele tava esgotado e agora tem o livro. E eu fico olhando e eu falo, eu vou ler. Aí eu boto no carrinho, aí eu tiro e falo, vou ler não. Porque eu tenho medo. Eu tenho medo. Não sei porque eu fiz isso. Eu também preciso ler Recursão em algum momento por agora. Eu adoro que esse agora é dentro de 5 anos. Mas vocês vão ver, gente. Eu vou voltar daqui 5 anos. Vou mostrar essa lista e vai ter todos os livros lidos. Essa é a minha lista de 15 livros que, se eu não ler em até 5 anos, o mundo vai explodir. Então, fiquem ligados aí, tá? Que pode ser que o mundo exploda e a culpa vai ser toda minha. Sinto muito. Eu
espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar aí nos comentários quais livros vocês sentem que, se vocês não lerem na vida de vocês, vocês vão explodir, vocês vão terminar a vida com a sensação de, meu Deus, eu não li aquele livro. Deixem aí nos comentários que eu quero saber quais são esses livros seus. Se você chegou até o final desse vídeo também, deixe esse emoji aqui nos comentários pra eu saber que vocês chegaram até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!